Olá, está começando o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Hoje o programa é muito bacana, muito especial, porque Silviane, que é a fisioterapeuta Silviane Fernandes, que é da Marinha do Brasil, que é uma pessoa que ajuda as pessoas a planejarem sua carreira, é uma profissional de altíssimo gabarito, vai estar conosco. Depois da vinheta, Silviane Fernandes aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo o carinho da sua audiência, estamos aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria, aqui no Espaço ARP, e já dando boas-vindas a Silviane. Olá, Silviane, bem-vinda. Olá, Marum, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui. É um prazer você aqui no programa da Estácio, aqui com os amigos da TV Zoom, muito grato pela sua presença. Eu que agradeço. Você tem uma história de vida muito profissional, muito inspiradora para várias pessoas, mulheres e não mulheres, né, homens, porque você é uma vencedora, né, Silviane? Você pode contar muito obrigada. Você pode contar um pouco para a gente, resumidamente, essa história? Então, eu sou fisioterapeuta há 24 anos, me formei em Petrópolis, na UCP, e atualmente exerço a função de fisioterapia, só que na Marinha do Brasil. É uma função que eu tenho muito orgulho em exercer, porque estamos a serviço dessa pátria, é a saúde a serviço da pátria, né? Então, o fato de ter ingressado na Marinha do Brasil há 16 anos atrás, me trouxe muitas possibilidades, né? De reforçar as questões dos valores, de trazer também as questões familiares que eu já tinha, mas também de promover a profissão em benefício da população, né? Como que isso se deu? Entrar na Marinha foi fácil? Não foi fácil. As pessoas até acreditam que a gente vai dizer assim, foi super tranquilo, é um concurso importante, é um concurso nacional. No meu ano foram 4.000 pessoas, então assim, eu realmente sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eram 4 vagas. Eu tive a oportunidade de passar em primeiro lugar, fiquei muito feliz, estudei muito. Eu já tinha ali uns 6 anos de formada e então me dediquei ao concurso. Estudei por 2 anos e aí eu digo que é muito importante a gente perseguir o sonho. Eu tinha o interesse de ter um pouco mais de segurança na minha atuação. Eu amo a fisioterapia é uma área lindíssima, que eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço todos os dias. E eu gostaria de exercer essa função com um pouquinho mais de segurança. Então, busquei alguns concursos, fui professora da Estácio com muito orgulho por 6 anos antes de ingressar na Marinha. E a minha atuação profissional toda, inicial, eu devo a Estácio, porque eu pude ministrar diversas matérias, eles me deram muitas oportunidades. Então, ministrando as matérias, eu pude estudar, porque você é professor, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, estando com o conteúdo ali em dia e cuidando do conteúdo para os alunos, eu acabei me tornando atualizada na área. Quando abri o concurso, eu pensei, bom, eu tenho 2 anos e vou me dedicar a isso. Dedicando, eu consegui passar e sou muito grata a Deus mesmo e a Marinha por exercer essa função lá dentro. Você é uma espécie de chefe, você tem um setor que você chefia. Como é liderar pessoas? A liderança é um desafio, né? Eu acho que é um dos nossos maiores desafios. A gestão de pessoas, principalmente nos dias atuais, para todos nós é uma função de extrema importância, uma vez que temos particularidades, né, temos comportamentos diferentes, trazemos bagagens diferentes e é importante que o líder saiba respeitar a individualidade e conduzir. O líder é aquele que inspira, né? E esse é o motivo maior do profissional que está à frente de uma equipe, é inspirar, fazer com que aquele profissional entregue o melhor que ele tem dentro do seu coração, dentro da sua vivência profissional, a serviço das pessoas e, no nosso caso, a serviço da pátria, né? Então, não é um desafio simples, é algo que diariamente a gente tem que estar se moldando, porque o líder precisa ser humilde e reconhecer que ele não está
com plenos poderes sempre, né? É importante a gente estar se atualizando, ouvindo o outro, fazendo essa troca de experiências para que realmente o movimento da equipe aconteça. O mais importante é sempre a equipe, nunca o líder isoladamente. Você esteve recentemente lá na Estácio de Petrópolis, faz no Congresso de RH como palestrante. Sim. E você tem uma carreira também como palestrante ou como orientadora de carreiras, eu não sei como é que você prefere nominar, mas assim, como é trabalhar a carreira, caminhar junto com as pessoas que procuram esse tipo de apoio? Eu fiz programação neurolinguística porque achei uma formação muito válida. Uma vez, Marum, que nós trazemos programações mentais desde a nossa infância, desde o útero, e que influenciam diretamente no nosso comportamento diário. Influenciam nas nossas atividades profissionais, influenciam no nosso contexto familiar e pessoal. Uma vez que a fisioterapia trata de dores, eu observei que essas dores muitas vezes são emocionais. Então, como acessar, às vezes, o paciente que está com bloqueio lá no seu interior e que não sabe que por conta daquilo a dor está se manifestando. Também identifiquei que ao liderar pessoas, as pessoas trazem alguns comportamentos que podem ser facilitados, que podem ser estimulados para o bem e reduzidos nos seus pontos de melhoria, vamos dizer assim. Eu tenho um ponto fraco, eu posso reduzir esse ponto ou melhorá-lo e posso estimular os pontos positivos. Então, a programação neurolinguística, ela trabalha muito isso, através de uma programação mental, de uma reprogramação mental. Então, eu estudei e aí essa formação me deu a oportunidade de palestrar em alguns locais sobre a oportunidade de conduzir carreiras ou das pessoas identificarem os seus propósitos ou de ressignificarem questões que gostariam. Aí pode ser no profissional ou no pessoal. Por exemplo, você tem algum consultório que você atende as pessoas? Sim. A pessoa tem um problema de fisioterapia e agenda no seu consultório. E uma pessoa que também quer ter uma questão de propósito, de carreira, também agenda no seu consultório? Você usa os dois no tratamento da fisioterapia? Como é que funciona? Isso. Vou dar um exemplo. Um tratamento que a gente tem trabalhado de forma muito interessante, né, nesse meio civil é a questão da postura, a projeção. Porque a postura, as pessoas acreditam que seja só a organização dos músculos e do nosso esqueleto. Não é isso, né? A postura, ela reflete o nosso interior, a nossa essência. Então, assim, tudo que nós temos como verdade é projetada na nossa postura. Se estamos autoconfiantes, se estamos felizes, se estamos tristes, como lidamos com as nossas inseguranças. Então aí entra o trabalho da fisioterapia associado à programação neurolinguística, que é capaz de projetar esse indivíduo para uma apresentação ainda melhor. Silviane, por exemplo, você também tem eu acho que é uma mentora Dale Carnegie, tem alguma ligação? Sim. Me explica isso pra gente. Eu fui treinada pela Dale Carnegie, né, a qual respeito muito, é uma instituição muito séria no Brasil, né? É uma instituição muito séria no Brasil, a qual eu pude representar por um período aqui em Friburgo, e ela segue com atuações no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil e do mundo, né? Ela está em 90 países e é uma instituição, uma multinacional, que lida com o comportamento humano a partir do trabalho do Dale Carnegie, que foi um pesquisador de muito renome, né, internacional, e que viveu a questão do desenvolvimento pessoal na íntegra, né? Dessa vivência foi gerado um método e nesse método as pessoas conseguem falar e se expor ao público de forma mais segura e também trabalhar as suas questões e as suas habilidades, principalmente os pontos fracos. Então, são identificados pontos de melhoria e uma série de sessões, são de 11 a 12 sessões, onde a pessoa trabalha em público, numa sala, essas habilidades. E você conduz essa reunião dessa sala? A Mirta Zucco é a profissional que é responsável pela região e eu fui convidada por ela por um período para gerenciar essas questões aqui na região de Nova Friburgo. Agora estão atuando mais no Rio de Janeiro. Entendi. E assim, a gente falou muito de carreira, né? Até de você como profissional da Marinha, mas existe um ser humano, né? Existe uma pessoa que pode estar nos ouvindo,
às vezes sem propósito, ou querendo mudar de profissão e não sabe bem como fazer. Eu não sei, as pessoas têm passado assim, algumas por um período de desesperança muito grande. O que você, como uma pessoa que é uma profissional da saúde, que lida com as pessoas até elas terem alta e se sentirem confiantes, e que vê, né, eu acho que acaba as pessoas contando para você a sua história e você acaba ajudando essas pessoas a saírem não só bem física, mas bem mental e profissionalmente. O que você pode falar para essas pessoas? Pessoas que estão sem esperança, que não estão acreditando mais no futuro. Todos nós temos habilidades, né? Nós viemos com um propósito. E esse propósito, outro dia eu ouvi de um estudioso do desenvolvimento humano, algo muito interessante. O nosso propósito, ele é descoberto lá na infância. Os pais ficarem de olho no que a criança gosta de brincar, quais são as atividades que mais tomam o tempo dessa criança, no que ela destina sua atenção. Por quê, Marum? Brincando com crianças ou em casa mesmo, o pai observando, é possível identificar uma afinidade por um determinado conteúdo. Eu, por exemplo, tinha uma lousa, um quadro, e eu ficava dando aulinhas para as bonecas. A minha primeira atividade profissional foi ser professora da Estácio e supervisora de estágio da Estácio como fisioterapeuta. Depois, palestrante nessa questão da neurolinguística e da Dale. E agora, atuando como fisioterapeuta, já há 16 anos atuando como fisioterapeuta da Marinha, você bem disse, o fisioterapeuta precisa ser um motivador, né? Ele precisa enxergar naquele paciente um objetivo, um sonho de estar bem e por que estar bem, e todos os dias, em todas as sessões, motivá-lo para que ele realmente alcance aquele objetivo final. Então, o fisioterapeuta não é só um idealizador do movimento humano, que é lindíssimo, né? A biomecânica humana e tudo que nos rege é uma perfeição infinita, né? Só mesmo um Deus Todo-Poderoso poderia nos criar. Mas esse passo a passo da recuperação, o fisioterapeuta precisa ser um idealizador de sonhos. Então, para as pessoas que não necessariamente estão em tratamentos, mas pessoas que estão buscando um propósito, buscando uma afinidade profissional, é importante ouvir o coração. O que eu gostaria de fazer que me trouxesse felicidade? O que me traz alegria? Porque na alegria, no propósito de estar ajudando o próximo, que está o nosso tesouro, né? O tesouro está ali, em ajudar alguém com o nosso conhecimento. E isso só é possível através de olhar para o interior, né? A programação neurolinguística trabalha isso também, mas uma observação bem calma dos nossos costumes, dos nossos valores pode revelar esse desejo. E jamais deixar de lado as habilidades, porque as habilidades não vieram à toa, né? Se o indivíduo fala bem em público, ele precisa usar isso a serviço das pessoas. Se ele tem o dom de curar, de tratar, ele precisa transformar isso numa ciência que possa promover o auxílio de outras pessoas. Então, as profissões, para os jovens principalmente, elas estão atreladas aos nossos desejos, né? Aos nossos grandes anseios. E então, isso vem lá da infância. Então, quando um jovem escolhe, por exemplo, fazer uma faculdade, porque o pai falou que é uma carreira que dá dinheiro, a mãe, uma visão imediatista de recursos, mas que muitas vezes não é o que ele tem no coração, ele provavelmente não vai, se ele acabar não gostando ali, ele vai acabar saindo, né? É difícil a gente acreditar, né, que o indivíduo possa ter como motivador principal o ganho financeiro, porque ele vem como uma consequência, na minha opinião, né? Primeiro, a gente precisa lançar o coração em busca desse conhecimento, é a minha opinião. Precisa ser bom, precisa se divertir na busca por essa profissão, por esse conhecimento. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, para ser divertido. Quando é leve, quando é prazeroso, quando é alegre, encanta. E ao encantar, o sucesso vem. O sucesso vindo e a retribuição vindo, vem também o retorno financeiro. Lá no início, por exemplo, como você bem disse, eu não imaginava ser oficial da Marinha e sou muito feliz hoje com a carreira que eu abracei. Foi na busca
por exercer ainda mais a minha profissão com dignidade, com segurança, que veio a oportunidade do concurso. E como eu estava preparada, por ajudar outros alunos e por compartilhar o conhecimento, o preparo estava mais próximo de mim, e aí eu consegui dar o passo da aprovação. E, como eu já disse, sou muito grata por isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Silviane aqui no Estácio Entrevista. A Estácio é a maior do Brasil e eu posso provar. Só brilha sem medo, brilha com a maior do Brasil. Estácio Entrevista de volta para o último bloco aqui do nosso programa aqui na TV Zoom, mandando um abraço para a Dona Helena e para o seu Luiz da Bombonier. Dona Helena sempre acompanhando a gente. Muito obrigado, Dona Helena, você nos motiva a continuar esse trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. E eu queria perguntar a Silviane, vamos ver qual é a história de vida da Silviane. Silviane, você é nascida em Friburgo, sua família é daqui, como que é? Eu sou nascida em Niterói, aí com uns 7, 8 anos meu pai foi transferido para, ele era bancário, foi transferido para São Paulo, morei lá mais uns 8. Depois ele se aposentando foi para Minas Gerais, fomos todos. Que cidade? Juiz de Fora. Moramos um tempo em Juiz de Fora, Minas Gerais, e depois eu fui fazer faculdade em Petrópolis. De Petrópolis fui fazer especialização no Rio, e do Rio ali, atuando como fisioterapeuta, como eu já disse, na Estácio. Inicialmente eu fiz o concurso, então servi por 10 anos no Rio, e posteriormente eu fui transferida aqui para Nova Friburgo, e é um prazer estar nessa cidade há 6 anos. Você gosta daqui? Você e sua família? Gosto, é uma cidade calma. A minha filha tem um estudo de muita qualidade, tem uma qualidade de vida muito boa. E a base aqui é uma base grande, bonita, onde eu posso exercer e realizar um trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho de atenção primária, um trabalho de prevenção de doenças. Então, assim, de organização da saúde, de realmente trazer ao paciente uma educação para que a doença não chegue até ele. É uma atenção muito especializada que eu tenho muito carinho em realizar. Aqui em Nova Friburgo, você que morou em cidades maiores, né? Niterói, São Paulo, Rio de Janeiro, morou em Juiz de Fora. Como é que você vê Friburgo nesse contexto? Friburgo é uma cidade que entrega a você aquilo que você e sua família precisam? Assim? Nova Friburgo é uma cidade maravilhosa, né? Com toda a estrutura de uma cidade grande, porém com a tranquilidade, com a segurança pública, com um clima agradável. Então é uma cidade muito prazerosa de se viver. Silviane, quando você fala assim, Nova Friburgo é uma cidade com segurança. Quando você morou nas grandes cidades, já tinha essa onda de violência ou ainda era uma coisa assim, menos do que você percebe hoje? Assim? Você acha que já era difícil? Assim? Como que você vê essa questão da segurança? Os grandes centros têm uma questão de segurança pública importante, né, Marum? E, enfim, eu dei sorte de morar em bons locais, mas eu sinto que é uma preocupação nacional, né, nos grandes centros. E aí aqui acaba não tendo esse problema. Nas cidades menores a gente fica mais preservado, né? Minas também é bem preservada em relação à segurança pública, tirando as grandes cidades, né? E quais são os próximos passos que você está pretendendo? Como é que você imagina, assim, a sua carreira aqui na cidade, assim, como é que você enxerga a sua atuação hoje? Você tem alguns planos que você gostaria de dividir com a gente? Como é que está isso? Então, quanto à carreira é algo muito dinâmico, né? E que todos os dias nos exige uma habilidade nova. Então, é realmente uma honra fazer parte, né, das Forças Armadas no Brasil, especialmente da Marinha, que é a minha força, e a qual eu tenho muito orgulho, como eu já disse.
E eu procuro me dedicar para que eu consiga exercer cada vez mais a liderança com mais propriedade, com mais maestria, com mais respeito às habilidades, né, das pessoas que eu tenho a oportunidade de liderar. E é um aprendizado, como eu disse, contínuo, né? Então envolve muito estudo, muitas trocas com outros líderes, né? Eu estou sempre aprendendo com os maiores e ouvindo os que estão abaixo de mim para que eu consiga uniformizar as informações e fazer uma boa liderança, né? Com o passar dos anos nas carreiras, é comum que a gente vá deixando a nossa especialidade, que no meu caso é fisioterapia, deixando um pouco de lado a especialidade inicial e conquistando outras questões de gestão, né? Por isso meu estudo hoje é mais voltado para a gestão de pessoas e para a gestão em saúde, que é o que provavelmente um dia eu vou vir a exercer um pouco mais. Compreendo. E na vida civil, o meu desempenho tem sido esse: ajudar as pessoas a encontrarem propósitos ou direcionarem as suas ações para ações mais produtivas, né? Então, usando a programação neurolinguística, não só a experiência da fisioterapia, projetar esses profissionais com melhor qualidade para o mercado de trabalho. Explica novamente para a gente o que seria essa programação neurolinguística. Você falou por alto, mas para quem está em casa, assim, o que é uma ferramenta, é uma técnica, o que é? É uma ciência, né? Já é estudado há muitos anos e no Brasil a gente tem grandes institutos onde a gente tem a oportunidade de reprogramar crenças, né? Lá na infância a gente ouve uma série de questões, não por maldade, mas por cultura mesmo, né? De uma determinada família, hábitos, daquele cenário social, e essas questões vão sendo enraizadas, né, no indivíduo. E muitas das vezes seria uma habilidade a ser desenvolvida, por exemplo, ai, fulano, você não fala bem em público. E na verdade ele tem habilidade para isso, porém foi bloqueado por uma crítica. Essa crítica não permitiu o desenvolvimento de uma habilidade que viria a encantar gerou ali um mal nele, né? Gerou um mal-estar. Então a reprogramação faz exatamente isso, vai lá na origem, trata aquela questão e torna aquilo uma possibilidade, porque todos nós estamos possíveis de sermos melhores todos os dias, né? Estamos passíveis de melhoria. Então, não estamos condenados a sermos a mesma pessoa sempre. E é isso que a programação faz, ela dá oportunidade através de ferramentas, de visualizações e de memorizações, a oportunidade de você ser diferente e de abandonar aquela programação antiga, aquela crença que não te cabe mais. Então, se a pessoa tem um comportamento que ela acha que é ruim, mas ela mantém aquele comportamento, sei lá, um hábito, sei lá, dar um exemplo grosseiro, beber em excesso, ou, sei lá, tratar uma pessoa, os liderados de maneira ruim, ele considera ruim, mas não consegue se libertar daquilo. Esse tipo de tratamento ajuda. A programação neurolinguística pode ajudar, porque ela vai lá na origem, vai descobrir o que pode ter acontecido em algum momento na infância, na adolescência ou na fase adulta, que essa pessoa manifestou essa crença, teve essa crítica. Às vezes um professor faz uma crítica e o aluno carrega aquilo por uma vida, né? Para ele é uma coisa às vezes banal que ele nem vai lembrar, né? Exatamente, mas está guardado ali no subconsciente. Então essa reprogramação é capaz de libertar a pessoa dessa crença, dessa programação que não cabe mais. E então desenvolver uma habilidade que pode ser super essencial na atividade profissional dele. Eu vejo isso muito hoje nessa cultura da violência, nos grandes centros, uma cultura do toma lá da cá, essa coisa de a pessoa vive num ambiente de disputa muito violenta e acha que a vida dela acaba reproduzindo um pouco o comportamento dela como uma espécie de defesa. Sim. E aí você precisa que ela se coloque como uma pessoa, voltar a ter aquela humanidade, né? E se afastar de armas, essa coisa tudo é bem complexo, né? Muito. Importante. É importante investirmos muito na base, né? E isso para o professor, então, para um professor como você, ainda mais geopolítica, né? É verdade. É muito importante que a gente possa investir na base da nossa sociedade, principalmente na educação, porque a educação é o pilar.
E como nós dizíamos lá na nossa sessão, o amor também é a base. Então, o amor ele tá presente na educação, nas relações interpessoais, né, na família. Então, é importante que essas questões sejam trabalhadas, porque aí o indivíduo se desenvolve com habilidades e mais propenso ao sucesso. Eu não duvido disso. O amor ajuda ele a ter confiança, ele se sente acolhido, ele vai se desenvolvendo. É isso. Silviane, a gente está chegando ao final do nosso programa, já agradecendo mais uma vez o carinho da sua presença, agradecendo a sua audiência. E você sabe como funciona. Olhando ali para a sua câmera, eu queria que você pudesse deixar para o nosso telespectador uma mensagem final, por favor. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, e a todos que nos assistem. Eu digo o seguinte: jamais desista do seu sonho. Eu não faço ideia o que você traz no seu coração, que está lá guardadinho desde a infância ou aqui na fase adulta. O que eu tenho para dizer é que muitas vezes obstáculos vão se manifestar no nosso caminho e em alguns momentos vai dar a impressão de que realmente não é possível. Mas se eu posso dizer por experiência própria, depois de ter trilhado um caminho também de dificuldades, porque todos nós temos uma coisa e outra para superar, os sonhos acontecem, se realizam. E se eu tenho uma carreira hoje que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho em exercer, foi porque eu jamais desisti. Então, que agora, você que está me ouvindo, persista no seu sonho, acredite que ele é possível, porque tudo é possível para um grande Deus. Isso mesmo. Em primeiro lugar, Deus, se você me permitir, e se você tem um sonho e está sentindo que está faltando força, se apegue a Deus e procure profissionais como a Silviane, e outros, né, de outras áreas, que possam também te estender a mão e te ajudar a fazer essa escada, né? Às vezes você sozinho não vai conseguir, mas com o apoio da sua família, com o apoio dos profissionais e colocando Deus na frente, eu acho que é um caminho, né? Procurar ajuda. Se você acha que sozinho, e aí bote Deus na frente e sozinho você não vai conseguir, procure aqueles que já trilharam esse caminho, que podem te ajudar, pessoas mais experientes, né? Exatamente. Eu acho que é uma mensagem de esperança. Queria que você deixasse um contato, Silviane, por favor. Um contato. Vou deixar meu Instagram, que é mais fácil, porque hoje em dia todo mundo está nas redes. É só o meu nome todo juntinho, Silviane Fernandes. Com S? Com S no final. Silviane Fernandes no Instagram, se você precisar aí de um apoio, né? Um apoio de uma profissional como a Silviane. Pessoal, agradecer ao Marconi, agradecer ao Rubens, hoje os dois estão aqui pilotando, agradecer a vocês pelo carinho da audiência e semana que vem nós vamos estar juntos aqui na TV Zoom em mais um Estácio Entrevista. Até breve, pessoal. Um abraço a todos.